Meu nome é Regina Souza, eu sou atriz, cantora, compositora, sou de Minas Gerais. Eu tenho quase 30 anos de carreira, comecei a trabalhar com arte já mais madura, vamos dizer assim. Eu comecei a trabalhar com teatro de rua, com música de rua, e num espetáculo, inclusive, que tinha esse propósito já desde essa época, de usar a arte como instrumento de transformação. Aliás, a arte é isso, né? Um instrumento de transformação. Mas foi um espetáculo que se chamava O Homem da Gravata Florida, inspirado numa canção do Jorge Benjor, e que ele tinha essa coisa de por onde ele passava, esse homem, por onde ele passava nasciam flores e amores. Então a gente tinha com esse propósito levar esse projeto para a rua, era música na rua, e por onde a gente passasse a gente deixasse flores, né, alegrias, amores. Então eu acho que começou para mim já com esse propósito. E eu tenho 4 discos solo, 4 álbuns, né, alguns em parcerias. E eu estou lançando agora o meu 4º disco, que se chama Chega Aí. Esse trabalho, em especial, ele foi realmente um processo onde a arte foi para mim uma cura. Eu usei a arte um pouco para mim, um pouco não, muito. Eu passei um período assim de transformação muito grande, assim, foram 7 anos de transformações muito profundas, pessoais, né? Não sei se você colocou aqui ou não, enfim, mas primeiro uma separação e depois a morte do meu companheiro. Então, assim, eu fui companheira do cantor e compositor Vanderly, a gente foi casado 15 anos, pai da minha filha, construímos uma família, uma história, uma carreira. Eu acompanhei muito a carreira do Vanderly e vi assim, né, as transformações acontecendo na vida dele e na nossa, consequentemente, da nossa família. Eu também artista, mas num outro viés, mas cantava muito com ele e cantava solo, fazia meus trabalhos, mas realmente a carreira dele explodiu. E foi uma carreira muito linda, mas ele morreu muito novo, com 50 anos. E, além disso, eu venho de uma família que também travou com essa vida e morte não vou dizer uma luta, mas assim, porque isso faz parte da vida, mas eu também venho de uma família, a família Souza, né? A minha mãe, que se chamava Zilá, era irmã do Enfio, do Betinho, do Chico Mário, filha da Dona Maria, de tantas mulheres maravilhosas. E então, assim, a gente conviveu muito cedo também com a questão da AIDS, que foi uma questão muito forte na nossa família, porque como meus tios eram hemofílicos, eles contraíram AIDS em transfusão de sangue, numa época que a doença começou e tudo. E eles fizeram disso, da doença, um instrumento de luta e de cura até da sociedade, né? Porque o Enfio continuou desenhando as charges e fez filme e continuou na batalha do cartoon político. O Chico Mário, ele lutou muito, assim, e ele construiu um disco, um show maravilhoso que se chamava Venceremos, com vários artistas. Todos eles usaram a arte para esse fim. E o Betinho, que criou a campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, ele então, assim, pegou essa doença e fez dela, assim, uma mola propulsora, assim, para muita transformação. E que inclusive foi na sociedade, né, na sociedade inteira, assim. A campanha da fome foi uma campanha, até hoje, assim, ela retomou, né, por causa das questões políticas do Brasil. E então o Betinho falava assim, que a vida é o que a gente tem de mais precioso, então o que a gente deve fazer da vida, o que melhor a gente puder.
E eu aprendi muito assim vendo isso, né? Eu era mais nova. E depois tive essa transformação também com essa questão pessoal, assim, mais diretamente com a minha família, né? Com o pai da minha filha e tudo. Então eu passei um tempo muito reclusa, passei um tempo muito recolhida, e eu já tinha 3 discos lançados, e eu já tinha no meu disco anterior, o Outonos, eu já tinha uma coisa da composição, eu compus letras, fiz composições em parceria com o Vanderly, com o Zé Cabaleiro, com o Flávio Henrique, com o Louco Acanza, com o Afonsinho, mas eu fazia letras. E aí, depois de todas essas coisas pessoais, assim, depois de uma transformação muito grande pessoal que aconteceu na minha vida, eu comecei a voltar para dentro, fiquei mais em casa, eu e meu violão, e, e ficando mais em casa, escrevendo, compondo, aquilo me transformou. Tudo que eu vi acontecer, por exemplo, na minha família, de pegar isso e usar como transformação, eu usei para mim mesma, assim, mas não foi uma coisa pensada, não, foi saindo. Eu ia colocando as minhas questões, eu fui elaborando muita coisa nas músicas. E por um tempo eu achei, meu Deus, isso é muito pessoal, isso não vai comunicar com as pessoas. E um dia eu mostrando uma música para um amigo, ele falou, eu quero cantar essa música sou eu, essa música é pra mim. Eu falei, mas como assim? Foi tão eu assim? Então é isso, a arte ela tem essa questão também, porque quanto mais a gente pessoal, mais a gente se torna universal, talvez, porque a gente é ser humano e todo mundo é ser humano igual, né? A gente tem as diferenças, né? Mas assim, o ser humano, a gente tem as mesmas faculdades, as mesmas possibilidades, né? A gente tá nessa vida, nesse mundo, nesse momento, então eu acho que a gente tem a arte, quanto mais a gente fala da gente, talvez do que a gente pensa, do que a gente acredita, das nossas dores, dos nossos amores, das nossas alegrias, do nosso olhar para o mundo, eu acho que a gente encontra pessoas que talvez dialoguem com a gente também. Então eu acho que a arte ela tem muito esse poder. E a gente hoje, atualmente, passando por um período de pandemia, isso fica mais claro. Porque quando as pessoas tiveram que ficar em casa, que a recomendação era não sair para nada, assim, o que seria das pessoas se não tivesse a arte, né? Se não tivesse a música, se não tivesse a internet, se não tivesse as pessoas acessando os conteúdos, os artistas indo lá, e foi um respiro, né? Foi um ar muito grande que a arte trouxe para as pessoas. Engraçado que essa doença que às vezes ela traz uma falta de ar, e a arte ela vem justamente nesse lugar de levar ar. Ela leva ar, as pessoas respiram e, poxa, aí vamos enfrentar isso, né? Então eu acho que a música, a arte, em todos os sentidos, tudo que aconteceu na internet, tudo que aconteceu que as pessoas puderam, os artistas puderam entrar nesse lugar de falar direto, assim, tipo, eu tô aqui falando para uma câmera achando que eu tô falando para você, né? Eu uso a minha imaginação para me transportar, para ter uma pessoa aí atrás, apesar de eu estar eu aqui falando para mim mesma, como se fosse, mas também como eu não enxergo muito bem de longe, não tem problema. Eu vejo um pouco, mas não vejo tanto. Mas eu acho que a gente espera que quando a gente está falando ali, a gente tem que imaginar que a gente está falando com outras pessoas, né? E que a gente fala diretamente para ela. Então eu estou aqui, mas eu estou falando assim para alguém. E que espero que esse alguém do outro lado, que quando eu estou cantando, quando eu estou mostrando minha arte, que aquilo afete a pessoa de alguma forma, que ela se sinta, que seja também uma voz para ela. Porque hoje em dia é muito democrático, né? A gente está na internet, todo mundo fala o que todo mundo fala o que quer e se posiciona e fala o que pensa.
Mas a arte, ela trabalha no outro registro, né? Ela vai na alma, ela vai ali, ela trabalha na metáfora, ela trabalha na espiritualidade. Então eu acho que ela acessa um outro lugar muito íntimo dentro da gente, aquela pérola que está dentro da concha, sabe? E no meu caso, a arte ela vem para mim com isso muito forte, assim, nesse momento onde eu criei o Chega Aí e depois eu passei num intercâmbio, eu fui estudar 6 meses de filosofia na Universidade do Porto, eu curso filosofia aqui em Belo Horizonte, na PUC, Minas Gerais, e aí eu fui passar 6 meses no Porto estudando, e aí lancei o Chega Aí, lá do Porto, em todas as plataformas digitais, uma coisa que antes seria impossível, eu teria que estar no Brasil dando entrevista, fazendo entrevistas em jornais, em televisão, em rádio, e de repente eu lancei lá do Porto, lancei Chega Aí em todas as plataformas digitais. Quando cheguei agora em agosto, fiz uma live de lançamento e agora trabalho a divulgação do disco nas plataformas. E eu sinto que todo o conteúdo do Chega Aí, ele foi um conteúdo de arte e espiritualidade, sabe? Porque eu descobri uma ligação com os orixás, eu sou de família católica e não deixo de rezar para Nossa Senhora, não deixo de rezar para Jesus, não deixo de rezar para Deus, não deixo de ter essa... Mas aí de repente eu começa a entrar o vento na minha vida, o vento de Yansan. Eu comecei a ter muitos sinais com o vento, quando eu estava passando momentos muito pesados e vinha tempestade, vinha raio e de repente aquilo revolvia aquilo tudo dentro de mim e depois dava aquela acalmada. Aí eu tenho sempre a questão do São Jorge, que é Ogum e é São Jorge, então eu comecei a entrar nesse sincretismo religioso e as minhas músicas também começaram a refletir isso. E vieram inspirações, assim, não foi que eu fiquei pensando, não foi nada disso, simplesmente eu comecei a olhar para os orixás, começou a fazer muito sentido para mim a força da natureza, e isso começou a entrar na minha música, na minha inspiração, e começou a vir. Então eu tenho algumas canções que elas são muito, por exemplo, eu tenho uma canção que se chama Pra Yansan. Essa canção que se chama Pra Yansan, eu não sei, eu quis fazer uma música pra isso, pra Yansan, pra essa força. E a inspiração veio e não foi uma coisa muito pensada, assim, foi uma coisa que me tomou. Então eu vou tocar um trechinho aqui de Pra Yansan. Segunda eu vou escutar, aprender, vou ouvir preto velho falar. Na terça São Jorge protege, me guia, amanhã vem algum me salvar. Na quarta Yansan vai rodar, epa, rei, oiá. Deixa o vento ventar.
teve uma outra canção que eu fiz também, que se chama Gira. Ela tem também esse sincretismo, ela traz esse sincretismo também, e traz também essa roda, essa gira de cura. É assim. Essa música, ela foi inspirada numa fala de um preto velho que eu converso, e ele um dia falou pra mim assim: Fia, finca seu toco, firma seu ponto e gira, gira. Eu nunca contei essa história assim, né? Nunca divulguei muito isso assim, mas foi uma... Quando ele me falou isso, foi uma inspiração para essa música. Chama Gira. Quebra quebranto, seque seu pranto, finca seu toco, firma seu ponto, gira essa gira, que essa toada nunca termina. Gira, 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 girou, gira, girou. Gira, 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 girou, gira, girou. Solta o encanto, é só seu canto. Fica seu toco, firma seu ponto, gira essa gira, que essa toada nunca termina. Oh, oh, oh. Quebre o quebranto, seque seu pranto, finca seu toco, firma seu ponto, gira essa gira, que essa toada nunca termina. Gira, 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 girou, gira, girou. Gira, 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 girou, gira, girou. Sol do encanto, é só seu canto. Finca seu toco, firma seu ponto, gira essa gira, que essa toada nunca termina. Gira, 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 girou, gira, girou. Gira, 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 girou, gira, girou. Tem uma outra música também, que essas duas elas estão muito relacionadas a essa coisa dos orixás, assim, elas têm muito essa questão mais explícita, vamos dizer assim, né? Mas todas as músicas que eu compus, elas têm um pouco assim, mas tem muito de humor também. Eu tenho uma música que é mais ou menos assim: seria perfeito se alguém falasse o meu nome e de mim você lembrasse, que alguém no seu ouvido murmurasse, eu bem naquela hora por você passasse. A gente combina, temos tudo a ver, chega de tristeza, chega de sofrer. Tem muito samba bom, meu bem, vamos sambar, tem muito amor ainda para se viver. Você nem imagina como eu sou legal, eu sou seu par perfeito, seu número, coisa e tal. E agora você
saber. E por hora alguém precisa te dizer. E vai por aí, assim, é uma música que de toda forma tem isso, né? Uma coisa assim de usar a alegria, de acreditar, de ter esperança. Então isso não é uma música de amor, assim, mas que tá aí, tá? Vamos acreditar, assim, tem muito samba bom pra gente cantar ainda, tem muito samba bom pra gente dançar, né? A vida tá aí, é isso, é essa coisa que o Betinho falou, assim, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode todos os dias. Então, e a gente podendo, e a música ela tem esse lugar, né, de transportar a gente para outra história. Eu fui convidada para falar sobre a arte e a espiritualidade e a arte como processo de cura. E para um canal muito lindo, né, o Espiritualidade, que faz justamente essa ligação da arte com a espiritualidade, como que a arte ela tem esse poder. Eu particularmente vivi isso na pele, porque esse meu último álbum, ele foi fruto de um processo de amadurecimento, de profundas transformações pessoais e que isso se refletiu na minha música. Então, de certa forma, isso aconteceu naturalmente, não foi uma coisa que eu planejei, mas por eu ser artista, eu chegaria a esse disco que eu vou tocar umas músicas dele, é o meu quarto álbum solo. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Eu tive inspirações que refletiam o que eu estava vivendo. E isso tudo foi antes da pandemia, foram processos muito pessoais. Mas quando veio a pandemia, eu vim com outra inspiração, mas que na verdade ela ficou, ela é a mesma coisa. Porque eu acho que tanto o que a gente passa dentro da gente, quanto o que a gente está vivendo fora nesse mundo, no fundo, tudo bem, a gente processa em lugares diferentes, porque no caso da pandemia é uma coisa mundial. Eu acho que daqui a 100 anos, quando a gente olhar para a história, ela vai realmente vai ser um marco, assim, uma mudança de época, igual, por exemplo, eu sou estudante de filosofia, e igual quando a gente vai estudando, porque a filosofia ela vai dividindo, né, os períodos para facilitar mesmo o estudo, porque na verdade a história ela não se divide, né? E então, quando a gente estuda os pré-socráticos, a filosofia antiga, medieval, depois vem a moderna, e eu acho que igual na filosofia moderna que aconteceu uma transformação tão grande assim como aconteceu com a imprensa, né? E com a invenção da imprensa, e aí de repente com a chegada da internet é uma outra revolução tão grande quanto, e com desdobramentos que a gente ainda nem tem noção, porque a velocidade é muito mais rápida, mas ao mesmo tempo essa transformação, desculpa, eu embolei aqui, mas essa imprensa que aconteceu com a invenção da imprensa na Idade Moderna e a internet, com a invenção da internet, só que a internet vem numa forma muito mais rápida do que antes, né? Então a gente está vivendo uma transformação muito, muito rápida, e eu acho que daqui a 100 anos, quando a gente olhar para esse momento, para o momento desse avanço da tecnologia em todos os níveis, não na ciência, na educação, na medicina principalmente, né? Mas em todas as áreas da ciência, do pensamento, da mudança de comportamento das pessoas, e eu acho que daqui a 100 anos, quando a gente olhar, às vezes eu penso que vai ser uma mudança de época, a gente vai ter que talvez olhar para isso e vão ter características muito específicas, e principalmente porque a gente também tem a pandemia nesse momento agora, e essa pandemia ela mudou muita coisa na relação das pessoas. Eu estou aqui gravando uma entrevista, um programa que eu estou falando, imaginando que eu estou falando para você que está aí, né, para uma pessoa que está realmente me perguntando coisas ao vivo. De certa forma eu tenho que imaginar isso, eu tenho que usar a minha imaginação. E não só isso, assim, quando veio a pandemia, a arte ela veio com esse lugar de levar ar para as pessoas, porque e é interessante porque essa doença ela atacou exatamente assim o ar, né? As pessoas no começo, depois os tratamentos foram evoluindo, mas muita gente morreu por falta de ar. E aí vem a arte e vieram os artistas todos
e veio essa onda de artistas na internet, não, peraí, e começaram a colocar suas músicas, sua interpretação, o que for, seus pensamentos, literatura, todos os níveis, audiovisual, todo mundo, os artistas todos vieram para a rede. E isso foi uma coisa muito importante, muito bonita, porque isso trouxe esse ar, levou esse ar para as pessoas e foi esse instrumento de cura para as pessoas. E quando a gente passa um momento de transformação, pelo menos eu penso quando a gente passa um momento de transformação assim na vida, é um pouco isso que a gente faz também, a gente faz esse mergulho e a gente como é que fala? A gente traduz isso em música. A gente às vezes nem sabe por que a gente é tomado por uma inspiração, depois às vezes a gente batalha lá, tem uma inspiração, mas a questão às vezes não se completa ali na hora, foi só um... Engraçado, eu tenho uma música que eu comecei a fazer em 2006 e agora em janeiro eu encontrei uma frase para terminar essa música. Olha quantos anos para terminar uma música, né? Então a arte ela não é uma coisa, a arte ela tá sempre em movimento, assim como a vida ela tá sempre em movimento. Então às vezes eu vou cantar uma música hoje, eu vou fazer uma música hoje que para mim tem um significado, para a pessoa que eu vi tem outro significado, e daqui a anos quando a pessoa ouvir, ou eu mesma, vai ter outro significado. Então assim, a arte também ela tá em movimento, apesar de parecer que não, mas a palavra tá o tempo inteiro em movimento também. Então eu acho que a arte ela tem essa possibilidade assim ela tem uma possibilidade de cura muito grande, de conexão com o divino, de conexão com a espiritualidade. Eu acho que quando eu pelo menos quando eu compus a maioria das músicas que está nesse meu novo álbum, foram momentos que eu tive muita inspiração e momentos às vezes que eu tava lá assim, que eu não via saída e de repente me vinha uma música. Eu tenho uma música que se chama Galo Cantor, que era mais ou menos assim, e foi numa madrugada, foi exatamente de passar madrugadas assim, numa angústia, e de repente saiu um samba, que é um samba de esperança, que é mais ou menos assim. Não é brincadeira a vida, ando a perceber. Madrugada acordada, já amanheceu. Galo cantou, não, café tá pronto, não. Mas esse samba nasceu, o sol raiou e então acreditar é preciso, no miudinho vem. Vamos fazer serenata, cantar na rua, na praça, sentir a noite, o silêncio, nosso canto não adormecer. Galo cantou, não, café tá pronto, não. Céu clareou, não. Eu e meu violão, eu e meu violão, eu e meu violão. Eu acho que essa música ela reflete muito assim o meu processo, que é isso assim, apesar de eu estar no momento refletindo questões de transformação e tudo, vem um samba que é um samba muito forte com essa coisa do galo, né, que tem... Eu tive a oportunidade de ir lá em Barcelos, porque eu fiquei 6 meses esse primeiro semestre. Eu fui para a Universidade do Porto, eu cursei um semestre de filosofia lá, foi um intercâmbio da minha faculdade, da minha universidade aqui, da PUC, com a Universidade do Porto. E foi lá, e a pandemia, quando a pandemia chegou lá antes, assim, essa coisa de fechar tudo, e eu passei 60 dias em casa sem sair, e compus muito também, e depois disso eu fui a Barcelos, que tem a lenda do galo, né? E eu achei muito interessante a lenda do galo, que ela fala da verdade, né? Que é uma história de um peregrino que estava passando por lá e foi confundido
com uma pessoa que tinha cometido um crime, e ele ia ser enforcado, e aí ele vai e fala para o juiz, ele falou assim, eu sou tão inocente, quando eu morrer, esse galo vai cantar. E tinha um galo no banquete, um galo que as pessoas iam comer, né, um banquete. E aí, quando ele ia ser enforcado, o galo cantou. E aí aí teve essa coisa, o juiz correu lá e tudo, só que tinha dado um problema e ele não foi enforcado. Então eu achei isso muito interessante, assim, essa lenda do galo. Quando eu fui lá, eu saí tirando foto em galo com tudo, assim, porque tinha muito a ver com isso, que eu senti, assim, dessa coisa da verdade, a gente falar a verdade, o galo cantar, o galo anunciar essa verdade, né? E eu contei essa história mais ou menos, claro que não é assim que está escrito, e são milhões de formas de contar essa história, mas eu acho que tem isso, assim, eu passar as madrugadas, eu e meu violão. E às vezes não, às vezes de ficar muito em casa e às vezes que vieram manifestações muito fortes, assim, quando eu comecei a ter uma ligação com os orixás, porque eu sou católica, eu fui batizada, frequentei religião católica e de repente comecei a me interessar pela Umbanda, pelos orixás. Eu nem digo assim, eu não posso falar que eu sou da Umbanda, não é isso, porque eu não conheço assim profundamente, mas as coisas eu comecei a ter muitos sinais e comecei a ter inspirações, e isso veio de uma forma natural nas minhas músicas, não foi uma coisa que eu planejei, e foi acontecendo, e eu fui tendo muitos sinais da natureza, e eu vou tendo muitos sinais assim, que eu sempre gostei muito de sinais, eu sempre pedi muitos sinais quando eu estava em momentos que eu precisava, e comecei a ter muito, então isso começou também a refletir na minha arte. E eu acho que a pandemia ela vai deixar um ensinamento para a humanidade, primeiro daquela questão mais que o Chico Buarque cantou tão lindamente assim na peça, né, Os Saltimbancos, que é até uma versão, né, uma história que foi adaptada, mas que é o Todos Juntos Somos Fortes, né? Porque não adianta um curar. Essa doença é tão interessante que um passa para todos, e se um passa para todos, é muito bom que se a gente começasse a passar boas mensagens, né, mensagens de cura, mensagens de amor, que a mensagem de amor também passe para todos. Assim como é um vírus que passa uma doença para todos, que pode levar à morte, mas a gente também tem o poder de levar a palavra, de levar a música, de levar a arte, e essa arte passar para todo mundo, passar para todas as pessoas. E aí eu acho que a gente consegue que o mundo seja melhor. A gente podia olhar por esse viés, né? O vírus do amor, né? Quer dizer, não sei se seria o vírus do amor, mas porque o vírus pressupõe que seja uma coisa assim, né? Mas eu acho que isso é levar a música, levar a arte, levar a fé, levar as boas palavras, e isso se espalhar. Eu acho que isso, essa pandemia, ela ensina pra gente que não adianta um só curar, que a cura é conjunta, né? A humanidade tem que curar. Tem uma coisa que circulou na internet há muito tempo, eu nunca tinha pensado por esse lado, que era uma imagem de um planeta, né, com todo o lixo que a gente produz, e falava assim, do ponto de vista do planeta não existe jogar lixo fora. Eu achei isso tão significativo, porque realmente a gente está num planeta que não tem, vamos jogar fora onde? Então a gente realmente tem que reciclar. O amor, ele tem que ser essa mola propulsora, o que move o mundo, tem que ser o amor. Tem que ser o amor, porque o amor, ele não quer o mal de ninguém, ele quer o bem. E aí é possível a gente ter uma vida melhor, né? Durante a pandemia, eu passei, quando eu estava no Porto, eu passei 60 dias em casa, sem sair para nada. E depois a gente começou a sair, porque lá em Portugal começaram a abrir as coisas devagarinho, todo mundo de máscara, com todos os cuidados. E aí eu
eu não vivi uma vida normal, porque no normal que a gente estava acostumado, vamos dizer, mas tinham todos os cuidados e a gente, eu acho que o que mais pegou foi a coisa do afeto e do contato, né? A gente não poder se abraçar, não poder se beijar, não poder se amar. Eu acho que, mas ficou muito na palavra, na distância. E isso foi uma coisa que eu acho que pegou para todo mundo, assim. A gente sente falta do toque, né? A gente precisa de estar junto, assim. Tem uma história que eu acho muito bonitinha, eu adoro parábola, e tem uma parábola de um... era na neve, tinha era um lugar muito frio. Era uma palavra... desculpa. Uma parábola que contava uma história de um lugar muito frio e que tinha o porco-espinho e os porquinhos, assim, se eles não se juntassem, eles morreriam de frio. Então eles começaram a se juntar, e só que os espinhos iam ferindo uns aos outros. Então eles feridos se afastavam e aí eles morriam. E aí até que eles encontraram uma distância onde eles ficavam próximos um tanto, sem se ferir, mas não morreram de frio. Eu acho isso uma metáfora bonita, assim, pra gente entender, assim, que a gente tem que estar próximo, mas às vezes muita proximidade a gente se fere, aí a gente afasta, mas o ser humano não nasceu para viver sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa do afeto, precisa do amor, do carinho, aí a gente se junta e vai aí nessa distância de segurança, às vezes mais pertinho, às vezes... Eu acho isso muito interessante, eu acho que isso aconteceu um pouco, que a gente se distanciou muito, né? A gente teve que se distanciar e as pessoas começaram a ficar muito tristes, muito deprimidas, sem esperança. A arte, ela veio nesse lugar de não, vamos lá, Galo cantou, não, né? Café tá pronto, mas o samba nasceu, né? Tem esperança, o nosso canto não adormeceu. Eu acho que todas essas composições que eu fiz foram antes da pandemia. Mas eu fiz outras eu fiz uma que foi no dia que começou, no dia que Portugal fechou. Eu fiz essa para um amigo meu que foi me visitar, só que ele não pôde entrar, a gente não pôde se abraçar, ficou aquela coisa assim. E ele falava assim, ai Rê, eu não acredito, eu quero te abraçar. Aí eu fiz essa música que foi assim, foi no primeiro dia. E a gente fazia muito piquenique lá no Porto, era uma turminha muito boa, amigos muito queridos que eu fiz lá. E essa música foi no primeiro dia, exatamente. Eu não vou sair nem te abraçar, não vou beijar, mas quero dizer que eu te amo. Uma perfeição, tudo é melhor se eu estou por aí nesse mundo, com você me jogando. E a gente se diverte, a gente ri, a gente pelo espaço, a gente sendo, a gente com toda essa gente, a ver o pôr do sol sobre o rio, uma passada pela feira na Ribeira, o papo rola sem fronteira, pra quem acredita no amor. E o piquenique já marcado foi pra outra sexta-feira, e a gente espera ela chegar, ela vai chegar. Essa música é inédita, não está gravada, e eu falo um papo rola sem fronteira porque eu sou uma pessoa mais madura, eu tenho 54 anos, e os meus amigos 20, 21 e 22. Então era uma coisa muito sem fronteira, essa coisa do intercâmbio, ela possibilita essa troca que não tem fronteira. E a gente tinha essa coisa assim, a gente se jogava, a gente se divertia e ria muito, né, essa coisa de estar num outro lugar. E aí de repente veio a pandemia e todo mundo foi para casa e a gente não pôde, então era essa coisa da gente esperar
a gente esperar, porque vai chegar o dia que a gente vai poder, poder se abraçar, se beijar, mas com muita coisa interna transformada, né? A gente, com certeza, isso vai refletir nas nossas relações e no mundo. Por mais que a gente veja que tem muita gente aí que não está ligando, né? Que se expõe as outras pessoas, mas isso sempre existiu no mundo, tem sempre as pessoas que não se preocupam tanto, mas todos juntos somos fortes e a gente vai vencer. E a arte vem para isso, né? Vou cantar uma que chama Meu Ser, que é também uma música de muita transformação. Vou deixar ela aqui, porque eu cantei muitas, né? Você vê. O tempo passou e já era, já foi. Se sei que eu era, não sei se sou eu sou quem sou. Não sei voar com as asas que me deram. Preciso aprender, é meu destino e quero. Não vou mais fugir, eu tenho um fogo interno. Deixo-me acender pra o vento, eu me entrego. Não sei dizer o que eu tanto quero, só se eu me gritar, me ouvir, meu ser sincero, me desafiar, me entregar, me ensinar, meu viver, me aprender, me amar, me sonhar, me reinventar. O tempo eles me deram. Me solto no ar, confio, eu me entrego. Quantas voltas ainda vou dar, e cada volta que eu completar, buscarei no céu oásis no deserto. Eu não sei voar o vento aí. Vento de Ançã. Isso aí. Obrigada.